Como a gente viu ontem, né, a gente está envolto de um campo eletromagnético, cada um de nós, né? Esse campo eletromagnético, ele vai de 15 centímetros a 2,5 metros. Quando a gente tem uma vida moderada em relação a uma série de aspectos, como a gente falou, alimentação, movimento, porque se a gente exagera em movimento, está pecando. Também, se a gente não faz movimento, também está pecando. Então, a gente precisa de movimento, qualquer atividade. Pensamento, relacionamento, como eu falei, também são importantes, porque toda vez que você está em relação a pensamentos e relacionamentos, lábios de apego e a sistema de crenças, ficando assim, sempre como a gente no cabresto, né? Você não tem possibilidade de estar aberto às coisas do mundo. Isso embora seu sistema energético. Mas quando você modera nas coisas, você vai tendo isso aqui, que eu vou mostrar para vocês, é porque está aleatório aqui a coisa. Você vai criando esse campo aqui, ó. Né? Então, esse campo eletromagnético, quem tem muito isso são as crianças. Né? Porque à medida que a gente vai, a idade vai chegando e tudo, a energia vital ela vai se esvaindo. Então, você pode perceber isso claramente. Quando você vê o neném, todo mundo quer brigar com o neném, mas isso é o campo energético da criança que está lhe aproximando, porque você está precisando de energia, ele vai te doar. Mais ou menos isso. Para adiantar só o lado aí para vocês terem ideia. A criança é um grande doador de energia. Os animais também? Os animais também são doadores, principalmente tanto doadores como sugadores de energia. Ou seja, por exemplo, você pega um gato, por exemplo, o gato ele absorve energia. Aonde tem um gato, ele está se alimentando de várias quantidades do balanço de íons que eu falei, dos íons positivos. Quando tem muita quantidade, o gato vai lá, porque é alimento para ele, aí ele limpa o ambiente. Por isso você pode ver, por exemplo, aqui no posto de saúde, você pode ver que tem um bando de gato desde 6 da tarde em diante, eles se aglutinam aí, no posto de saúde, porque existe uma alta concentração de energia com íons positivos. Um banco, como eu falei ontem, é um lugar super poluído com íons positivos, porque é energia estática. Você pode perguntar a vários bancários, desses agentes bancários, se alguém já tomou um choque entre eles. O cara chegou aqui, opa, energia estática, toma choque, né? O carro também. Então, você cria isso. Como é que você cria esse campo eletromagnético? Através de uma boa alimentação, de bons pensamentos, bons relacionamentos. Ou seja, você uniu a eletricidade com o magnetismo. Então, você gerou o eletromagnetismo. Entende mais ou menos isso? Porque a eletricidade e o magnetismo são coisas distintas, apesar de ser o mesmo produto, a mesma energia. Só que uma é um pouco mais densa e a outra é mais sutil. A magnética, ela é única. E a elétrica, ela precisa de duas polaridades para acontecer. Positivo e negativo, você entende? É isso aí, positivo e negativo. Então, com a união dessas duas energias, olha aqui, ó. Nós aqui, ó. Aqui, esse cilindrozinho vermelho significa, basicamente o meio do nosso corpo. Basicamente a coluna. E esse rosinha aqui é o campo eletromagnético que eu gero em torno de mim. Aí. Entende? Aqui você já vê, olha, o cilindrozinho, ó. Porque, olha, aí você vê a pessoa de cima para baixo. Né? Porque, por exemplo, se você tem uma péssima relação consigo mesmo e com o mundo, nesses aspectos alimentar, do movimento, enfim, tudo nesse conteúdo todo, exatamente. Seu campo eletromagnético, ele vaza, ele fica frágil. É como se você pegasse a resistência elétrica do chuveiro. Se você, outro meu fiquei muito de medo de não se queimar, porque estava tão gelado a água, só no fininho aqui, ó, para ela ficar quente. Então, aí imagina aquilo ali, para gerar aquele calorzinho de energia para outra, são 4.500 volts para fazer aquele quentinho para a gente. Por isso que a gente enchia no inverno, o negócio dá conta, que é bem alto. Como, por exemplo, não dizem agora que nosso planeta está com o buraco da camada de ozônio e a magnetosfera frágil? Sim. Né? Isso é porque o núcleo do planeta Terra, isso já é um fato desde a década de 60 que já vem se notando isso e estão muito preocupados com isso. O núcleo da Terra é um gerador eletromagnético, ou seja, elétrico, aliás, desculpa. É um dínamo. Então, como ele está enfraquecendo,
Ele sustenta a ionosfera, que está mais ou menos a 1.200 metros aqui. De 1.200 metros para cá está a ionosfera. Né? Então, quando diminui a intensidade da energia elétrica do núcleo da Terra, a ionosfera fica fraquinha. Aí a magnetosfera começa a ficar aberta. É como se fosse o sistema imunológico, está aberto. Entende? E isso está acontecendo, está preocupando muitos os governos. E uma das coisas, estava na pauta da presidente, como o presidente Obama, quando ela foi lá, foi isso. A extinção das abelhas e um fungo mutante que surgiu na África, está dizimando a agricultura, enfim, uma série de coisas. Está preocupando o mundo inteiro. Por quê? Quem poliniza o mundo? A abelha. E esse fungo está pegando as correntes de ar. E estão suspeitando que existe uma diminuição suspeitando não, já é provado, do núcleo da Terra. Ninguém sabe ainda o porquê. Sabe-se que é o Sol que está interferindo. Então, se você transportar para você, se eu começo a consumir coisas deterioradas, alimentação irregular, pensamentos, principalmente pensamentos e emoções, que são muito loucos. Por exemplo, eu mesmo, pessoalmente, quando eu fico nervoso em uma viagem, vem lá vazia. Né? São transformações químicas que acontecem em algumas regiões do corpo relacionadas, no meu caso, ao nervosismo. Né? Pessoas que têm, por exemplo, sofrem de muita expectativa, muito medo, a lombar já começa a pegar ciático, essa coisa toda. Ou seja, é por isso que existe a gastrite nervosa, né, Rita? Exatamente. Tem toda essa interferência, exatamente, porque aí quando ela chega, quando você não consegue resolver essas questões no nível emocional, psicológico e na moderação do dia a dia, aí a coisa invade, aí já se transforma numa coisa densa, química, biológica, química. Aí vem o surgimento de tumor, essas coisas todas. Exatamente. Aí a medicina intervém aí nesse aspecto. E aí pronto, quando o campo está fragilizado, o campo eletromagnético ele fica totalmente dissonante. Os chakras, que são os alimentadores, ele faz o intercâmbio entre o mundo etérico, por assim dizer, que a gente não vê, com o nosso corpo físico. E a ligação do chakra com o nosso corpo físico se dá pelas glândulas, as principais glândulas. Quando você tem um distúrbio energético, na contraparte densa nossa, o primeiro aspecto que vai começar a desordenar, o sistema nervoso central. Começa aquela história do sistema nervoso simpático para simpático. Logo em seguida, as glândulas. Os hormônios não são bem balanceados. Ou você tem acesso com uma deficiência, e aí você sabe, o hormônio é uma loucura, né? Ele comanda muita coisa, glândula. Corpo inteiro. Aí pronto, você fica desestruturado. E aí você cai na armadilha da densidade da depressão, da tristeza. O organismo começa a ter dores, enfim, a parte física. Essa pessoa, essa figura aqui, ó, ele está com o campo eletromagnético dele todo borrado. Tem uns equipamentos que eu esqueci o nome, é Squid, que eles fotografam essa coisa, que não é o Kirlian, né? O Kirlian fotografa a aura, mas ele só pega a fotografia da aura, que tem um gásinho que a gente libera aqui. É isso que o pessoal confundia muito com a aura, mas a aura não é ainda aquilo que a Kirlian mostra. Quando a gente está meio debilitado, a gente se encosta em alguém, mas é porque você está precisando da carga da pessoa para te ajudar. Isso num nível muito sutil, a gente não percebe no dia a dia, né? Então, aqui, ó, aí chegando aí, nesse caso, quando você está com o seu campo eletromagnético, cadê o negócio? O campo eletromagnético, ou seja, sua aura forte, você interage melhor com as pessoas e com o mundo. Principalmente com polaridades opostas, macho e fêmea. Olha aqui, o campo elétrico. Lembra do toroide que eu falei ontem? A risquinha, né? Então é isso. Aqui, ó, veja bem. Você vê aqui, ó, a mesma coisa em tudo que você conhece como vida, até nos objetos inanimados, você encontra as polaridades. Tem que ter polo para existir, né? Eu não posso existir se não existir. Os polos são os limites, né? Porque aqui, ó, polo norte e polo sul. Olha só a conexão aqui, ó. Tá vendo o toroide? Onde é que vem aqui, ó? Ele chega mais ou menos aqui, ó. Olha só aqui, ó. A grade, ó. No cóccix. E aqui pelo coronário. A união dessas duas energias. Aqui tinha uma animação, mas se eu achar, eu mostro para vocês. Isso aqui é a energia, ela está circulando constantemente. Está saindo energia daqui para aqui, está saindo energia daqui para aqui. E isso alimenta a máquina.
E a conexão dessa máquina, ou seja, para que essa grade funcione de uma maneira eficiente, é preciso ter aqueles aspectos que a gente falou, moderação em tudo. E aqui existem 3 centros principais que acumulam essa energia gerada aqui, distribui e mantém essa energia coesa, que é o chakra coronário, a pineal, o chakra cardíaco, o timo, e as suprarrenais, que está aqui no hara, pertinho aqui do hara, ela está aqui. Aí vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, ó, um toroide, ó. Tudo vai confluir, principalmente no coração. É acúmulo de energia. Mas olha aqui uma maçã, por exemplo. Eles chamam aqui, ó, forças de luz do céu e forças negras, ou seja, forças escuras. Mas não é que seja escura no sentido... É porque são forças do interior da Terra. E aqui forças do céu. A união dos dois vai criar um campo eletromagnético, principalmente no centro do ser, ou do produto. No caso aqui é uma maçã, por exemplo. Você já notou que uma maçã, a maioria das frutas que tem a semente estão aqui no meio, né? Porque aqui é a geração da vida. A vida na matéria que a gente conhece. Quando você fica, por exemplo, quando você vê os caras lá da China, no Tahiti e outras coisas, assim, ó. Por isso que a meditação, um dos motivos da meditação em pé, são das mais eficientes. Para a captação da energia, a troca de energia com o chão e com o céu. Quem aglutina, olha aqui, ó, o coração. Quanto mais energia você gera, você aglutina, mais energia você vai doar para o próximo. Como é que você vai doar essa energia para o próximo? Através do processo de cura, como existem os curandeiros, os médios, o pessoal que trabalha com energia. Ou então você, aumentando o seu campo eletromagnético, você começa a ser uma pessoa magnética, você atrai. Não pela sua beleza ou feiura, mas pelo seu conteúdo energético. Porque você tem bons pensamentos, você tem uma qualidade de energia boa para oferecer. E aí você se interage com outros campos de energia. Aí cria-se afinidade. Que no sentido mais denso, isso aí você já vai começando, no sentido físico mesmo, toda essa troca energética vai se transformar em feromônios, em coisas que aproximam as pessoas, né? No nível físico-químico. Olha aí, um campo eletromagnético, chiquérrimo. Não é? E isso aqui, ó, essa representação dessas coisinhas aqui, ó, isso aqui é porque a gente chama na eletricidade de campo elétrico solenoide. Por quê? São espirais, ó, a energia. Aqui. A mulher, o fluxo de energia se dá dessa forma. O corpo captura a energia elétrica da Terra nesse sentido, encontra o cóccix, tá vendo? Essa energia, esse cóccix é bombeado, por isso que tem a prática da Kundalini ou Kundalini, ou seja, você vai bombear essa energia para cima, para essa energia subir aos céus, ao chakra coronário. Aí ela sobe por aqui, encontra com o chakra coronário, aí ela já desce pela garganta, ó. E aí, ó, nos braços, olha aqui o outro ponto, é o chakra de emissão e recepção de energia que tem nas mãos. É fácil você achar ele, basta você pegar a sua mão, você dobra o dedo médio, aonde a ponta do seu dedo pegar é o ponto de emissão e recepção de energia. É esse aqui. O nome dele é Lao Gong, é o nome que a gente chama. Isso E aí depois continua ali, até o cóccix de novo? Aí ele dá a volta toda e volta para a Terra. Não, ó, ela sobe pela Terra, mas ela volta pela Terra. Mas o ponto de entrada dela é pela Terra. Já no homem, o ponto de entrada dela vem pelo céu, ó. Né? Aqui, ó. Encontra o cóccix, percorre a energia, ó. Essa energia, ou seja, ela passa, é aqui um canal de energia principal que eu mostrei ontem, né? Esse canal de energia principal, ele vai distribuir energia para vários canaizinhos de energia chamados meridianos na medicina chinesa, no taoísmo e na medicina hindu eles chamam isso de nadis ou nadis. Canal de energia, rios de energias. Como está aqui o caminho, né? Então, ó, veja bem,
Polaridade. A mulher, a energia sai da Terra para dar a volta. No homem, ela sai do céu para dar a volta nele. Reunião de aglutinação, de bombeamento de energia se dá no cóccix, através da energia sexual, ou seja, através da chamada energia criativa. A gente fala sexual porque está no nosso senso comum, mas o nome dela é energia criativa, energia vital. Né? Se você perde essa energia vital, você perde o sentido da vida. Você fica assim. Por isso que é importante você excitar sempre, manter sempre sua libido em alta. Mas não é só a libido em relação só à questão sexual do parto. Não. A libido, ela tem que estar no prazer de fazer as coisas. Isso aí é a libido que manda. Se tem um prazer de fazer uma coisa, o trabalho sai bem feito. Então eu me sinto, eu venço a barreira do tempo e do espaço. Ou seja, já fiz um negócio, o tempo voou. Ou seja, você saiu do mundo tridimensional. Você viveu um instante do mundo da quarta dimensão. Você vivenciou a realidade. Você tocou as coisas, né? Mas sem julgar nada. Tipo esses casos dos atletas. Os caras começam a vida de atleta massa, mas aí quando ele começa a se seduzir com dinheiro, com a boa vida e tudo, ele se esquece do propósito dele, que é fazer bem feito. E aí ele começa a degenerar de certa forma. Ou seja, ele deixa de ser aquele atleta. Aí vira o atleta do marketing. Esse círculo aqui a gente chama de órbita microcósmica na meditação. Né? Órbita microcósmica. Ou seja, é um circuito de energia eterno. Enquanto eu vivo, essa energia está funcionando. E para você, de vez em quando, nas práticas, por isso que eu sempre digo assim, toca a língua no céu da boca, você faz essa energia circular com maior intensidade.